Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, aqui na Rede E. Hoje nós vamos falar sobre o horário de verão e os problemas relacionados à saúde, naturalmente. Como autor do projeto de lei 1220 de 2019, lá na Câmara Federal, que pede o fim do horário de verão, eu recebo para discutir esse tema o meteorologista Natálio Abrão, que há 50 anos trabalha com previsões e mudanças climáticas. E quero dizer para você que o Natálio Abrão, já há mais de 20 anos, nós nos encontramos para defender a não aceitação do horário de verão. Você já está vendo que eu já sou contra o horário de verão. É por isso o nosso projeto. Mas nós somos contra, eu praticamente, não sei se o Natálio mudou, ele vai falar, né? Mas, na verdade, há muitas implicações. E é importante que a gente entenda, porque se nós queremos contrariar a natureza, nós sempre teremos malefícios, não benefícios. Então é importante que você entenda, não de forma ideológica, mas de forma técnica, científica, biológica, aquilo que nós vamos falar. Natálio, muito obrigado pela sua aceitação em vir até aqui para a gente conversar sobre... Na verdade, não é bem horário de verão, é sobre esse solstício, essas variações que você vai explicar aí para o nosso telespectador. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o seu convite, tanto em particular, que você é meu amigo, e como na sua atividade pública, que eu acho que esse tema precisa ser mais explicado. Sim. Do lado da ciência, né? Questionaram lá atrás que a Covid não seguiu a ciência, né? E agora não querem seguir a ciência também com fuso horário. Então, essa situação precisa ser mais esclarecida do lado da verdade. Tá? Então, você disse aí que você não concorda, né, dentro dos parâmetros. Nós não temos nem o que dizer. Pô. A Terra, desde que surgiu, ela gira de leste para oeste, tem 24 horas, o Sol começa com as suas variações e nunca vai mudar. E não é a caneta que vai fazer isso. Não é decreto que vai fazer mudança de adaptação biológica de bilhões de anos. Uma das consequências, né? Mas, Natália, a gente vê com relativa frequência, as pessoas abraçam essa situação assim, eu gosto do horário de verão. Tudo bem. A pessoa geralmente gosta porque quando a gente entra, né, nos 3 meses finais do ano, o dia começa a ficar longo. Isso. Né? Já 4h30 da manhã já está começando a clarear. Né? E quando chega realmente lá no dia 21 de dezembro, que é o dia mais longo do ano, normalmente 4 horas já está quase claro. Né? E isso tem uma explicação, claro, que tem do ponto de vista... a física, né? Da física, vamos dizer assim, da dinâmica da Terra, ou seja... como é que, na verdade, isso acontece? Você vai explicar isso aí para o nosso telespectador. Mas o que a gente precisa entender é que nós somos ciclicamente ativos. Né? Nós temos o chamado período de descanso e temos o período de atividade. É o ciclo circadiano. Circadiano, exatamente. E esse ciclo circadiano ele está muito, mas muito relacionado à luminosidade e escuridão. Por que há essa variação, Natálio? Então, essa questão, né, de você ter dias mais longos, dias mais curtos, né, depende dos movimentos da Terra. Então, a Terra gira em torno do Sol, num período que demanda 365 dias. Então, em determinada posição, os raios de Sol estão incidindo mais no hemisfério norte e numa outra situação incidindo mais no hemisfério sul. Isso porque a Terra tem uma oscilação. Ou seja, uma posição, ela muda de posição. Sim, é essa posição, porque essa posição que você fala chama-se declinação.
Tá? Então, a encíclica, que é a declinação magnética, ela oscila entre 23 graus para o norte e 23 graus para o sul. Ou seja, numa determinada época, a Terra está inclinada assim e a outra está assim, e girando sem parar em torno do Sol. Então, nesse movimento, de um lado que a Terra esteja do Sol, a velocidade diminui, porque a distância é mais longa, e no outro, uma velocidade maior com uma distância menor. Então, agora que nós estamos no verão, na primavera, os raios de sol, eles começam a incidir mais verticalmente no lado do hemisfério sul. E cada vez mais tornando-se vertical em cada uma dessas posições. Então vai chegar um momento que esses raios verticais eles estarão incidindo sobre Mato Grosso do Sul de uma maneira mais intensa. E aí mais calor e mais luminosidade. Exatamente. É o resultado dessa verticalidade dos raios de sol. E aí tem mais um componente que é da tua área, que é da medicina, que é os raios ultravioleta. Né? Então aí nós temos pessoas brancas, morenas, de cor preta, loira, né? Cada uma dessas pessoas tem na sua epiderme a possibilidade e a probabilidade de receber mais verticalmente esses raios de sol e levando consigo raios ultravioletas, que eles são cumulativos. E cada um que receber esses raios é seu e não sai mais. E isso vai se acumulando e as questões de câncer de pele vão se alongando em função da maior ou menor exposição do sol. Mas vale também para animais e vegetais. Então, aí que entra essa questão de fuso horário. Se você quer colocar um fuso horário, olha, nós queremos que a diferença de hora entre a hora de Brasília e de Mato Grosso do Sul seja 0. Então, 10 horas lá em Brasília, em São Paulo, será 10 horas em Mato Grosso do Sul. É como se você pegasse o sol e levasse para trás com a mão. Impossível. Praticamente impossível. E nunca vai. Nunca vai acontecer. E alguns, né, sapientes aí, a gente percebe por questões, às vezes, ideológicas, né? Eles querem realmente mexer, dizer, não, nós não precisamos mexer aqui porque assim vai ganhar mais dinheiro, o banco vai ficar mais aberto. Quer dizer, aquela confusão toda que nós discutíamos no passado, total absurdo. Né? Você vê a Rússia, tem praticamente 11, 12 fusos. Os Estados Unidos tem 8, né? Tem 8, né? Aqui nós temos 4, né? Pela distância, enfim. Então isso depende do posicionamento. A Terra é redonda e sendo redonda, né? Ela vai expor determinadas regiões, quer dizer, cada 1.000 quilômetros a oeste é 1 hora de atraso, praticamente, em termos de horário, ou adiantamento se for para o leste. E isso cria uma situação que é a luminosidade e a escuridão. E o nosso cérebro funciona na dependência da luminosidade e da escuridão, ele descansa. Então não tem jeito de ser diferente. E o pessoal quer mexer no horário. Aí fala assim, não, mas agora está amanhecendo muito cedo e tal. Mas está amanhecendo cedo exatamente porque nós temos ciclicamente essa variação circadiana que você disse, né? Quer dizer, ao longo do círculo, né? Faz com que você, em determinadas épocas, você desperte, em outras você hiberne. É o caso do urso, que dorme lá no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? E ele dorme praticamente 6 meses porque é a fase de pouca luminosidade dos polos. E nós aqui temos mais luminosidade, temos que estar mais atentos. Hoje, a gente sabe, e o pessoal sempre defendeu isso, que o horário de verão é para economizar energia. E hoje a gente está vendo que não é mais. Né? Então, existem hoje as chamadas reservas, né, das hidrelétricas. Aqui nós temos a maior fonte energética brasileira é através das hidrelétricas. Né? E hoje elas estão muito bem. Aqui está com menor reserva, está em torno de 80%, 82%, 85% do seu total. Tem reserva com 92% aí, coisa que não acontecia no passado, né? Devido às chuvas que foram bastante generosas nesse ano de 2022. Então, isso fez com que acumulasse e nós estamos muito bem. Então, não há razão. Você vê alguma outra explicação, Natália, para defender o horário de verão, agora no caso? Nós temos aqui uma pergunta, nós geralmente participamos, e aí você já pode, junto com essa pergunta, responder. Nós vamos ouvir a primeira pergunta, que é do motorista Joazil Soares.
Joazil tem 70 anos de idade. Vamos ver o que ele nos pergunta. Bom dia, doutor Luiz. Meu nome é Joazil Alberto Cunha Soares. Eu tenho uma dúvida sobre o horário de verão. Eu queria saber qual que é o benefício que traz para a nossa saúde e o malefício, porque a gente acorda mais cedo e se traz algum problema para o nosso corpo. Gostaria que o senhor me explicasse. Muito obrigado. O Natálio vai comentar exatamente sobre a questão das reservas e da necessidade real de termos essa mudança. E aí nós vamos comentar sobre isso. Natálio. Benefício e malefício, né? Sim. Veja bem, Wando, a pessoa, no início do verão, e, como você disse, os dias vão se alongando com o passar no decorrer da estação. Então, nós começamos aqui, o primeiro dia era dias e noites iguais, né? 12 horas de dia e 12 horas de noite. No último dia, nós temos 14 horas e 30 de dia e menos de 10 horas de noite. Então, a pessoa vai das 4 horas da manhã já tem sol, né? E aí, 7 horas da noite ainda tem sol. Mas ele, com a mudança do fuso horário, ele se acostumou com isso. E demorou, porque normalmente inicia esse fuso horário, essa mudança em outubro. Então, o que era meia-noite, volta para as 11 horas. Simplesmente aquela cena da TV, né, com o relógio voltando. E aí, o que acontece com o organismo das pessoas? Há um período de adaptação. A vaca, você faz a ordenha às 3 horas da manhã. Você muda o horário, passa para ser 2. Ela não está preparada, né? Quem faz... Ela não ficou sabendo do decreto. Isso já é uma primeira aberração. Você, num debate que nós tivemos, nós ouvimos uma senhora em Três Lagoas dizendo que costumava fazer a rega das plantas, né, às 10 horas e passou a regar às 9, que ficou melhor para ela. Ora, quando você tem um vegetal, até 7 horas da manhã, ela está com os estômagos abertos esperando água. 11 horas, 12 horas, 13 horas, que se você regar, ela não vai receber essa água. Essa água é prejudicial. Também são para pessoas e para animais. Tá vendo? Né? Então, quando você faz a alimentação com essa discrepância, você vai alterar o comportamento. As aves também, os aviários, a mesma coisa. Né? As posturas são controladas pela luz. Pela luminosidade. Né? Então, você alterando isso daí, você vai alterar a produção agrícola também. Então, quando você trata isso de pessoas, né, a partir de outubro, nós vamos mudar o fuso horário, que era 10 horas, passa a ser 9, tá? E eu vou ter mais dias para aproveitar. Tá? Então, isso, dentro do quiasma óptico das pessoas, que é aquela relação entre abrir e fechar os olhos, mecanicamente, porque foi uma alteração através de decreto, não vai trazer, não vai ser saudável. E agora vem o lado da ciência, que é o nosso caso. Nós temos uma pesquisa de 110 anos aqui, só aqui em Mato Grosso do Sul, que tratamos o horário, o início da hora é 0 horas, não usamos, jamais usamos e usaremos fuso horário. Por quê? Porque se você muda, eu tenho que escrever lá que a partir de 10 de outubro, a hora presente passa a ser 1 a menos. E daqui 50 anos, como que serão as pesquisas das pessoas usando esse horário? Sendo que a temperatura, que antes às 10 horas era de 20 graus, agora vai ser 25. Há um incômodo generalizado, não só na pesquisa, como também na ciência. Perfeito. É uma negação. Na verdade, o horário de verão, lá atrás, né, a gente conseguia uma certa economia de 5%. Joazil, nós não respondemos diretamente a sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo e nós vamos voltar já no segundo bloco falando sobre os malefícios e o que verdadeiramente acontece, principalmente para aqueles que têm problema cardiovascular e também para o crescimento das crianças. Não saia daí, nós já voltamos.
Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre o horário de verão, que foi extinto pelo governo federal em 2019 e que voltou a ser debatido na Câmara dos Deputados através do projeto de lei 1220 de 2019, de minha autoria. No bloco anterior, nós tivemos a participação do senhor Joazil, que perguntou se o horário de verão é benéfico. Joazil, uma coisa que é importante a gente destacar é que o sono é a função biológica mais importante que existe. Nós temos que dormir. Por que que nós temos que dormir? Porque o universo, de uma maneira geral, ele se mantém através de geração de energia e gasto de energia. O cérebro, o corpo, ele gera energia, mas ele precisa refazer através de um período de descanso. Então, quando nós dormimos, nós refazemos o chamado neurotransmissores. E o cérebro funciona através desses neurotransmissores. Nós temos a adrenalina, acetilcolina, serotonina, né? São elementos fundamentais, dopamina, elementos fundamentais da função específica de cada área cerebral. Isso tudo é refeito quando a gente dorme. Portanto, o sono é uma função excepcional. Nós precisamos dormir e dormir bem. Porque quando você dorme bem, já pela manhã o seu cérebro está claro, você raciocina bem, você detecta bem, o seu organismo funciona bem. Então, quando a gente mexe no horário, ou seja, você pega o ponteiro do relógio, vamos colocar assim, 6 horas da manhã, e você põe 7 horas, você perdeu 1 hora de sono. 1 hora de sono é fundamental para você refazer as reservas dos neurotransmissores. Nós temos períodos de aprofundamento do sono, pelo menos umas 6 a 7 vezes à noite, quando são sintetizadas essas substâncias. Então, se você acorda mais cedo, e na verdade, eu sempre quero fazer a diferença, que não é acordar. Você, quando vem com os raios solares, você desperta. E você acorda quando você abre o olho e você realmente ainda não acordou, porque o seu cérebro ainda não está sintonizado. Então é preciso da luminosidade. E se você, 6 horas, mas agora pelo horário marcado, 7 horas, você tem que levantar, você está tendo prejuízo. E aí a sua atenção, a sua inteligência, a sua pressão, o seu colesterol, o seu triglicérido, a sua glicose, o seu humor ficam alterados. Por isso, o horário de verão, biologicamente, não é bom. Só que com o passar do tempo, como muito bem o nosso entrevistado aqui falou, você vai aumentando a luminosidade à medida que vai chegando o próximo dia 21 de dezembro, que é o dia mais longo. Então aí você vai se adaptando, entre aspas. Mas você pode perfeitamente, na fase inicial, até os 10, 15 dias após o início de estabelecido horário de verão, que acontece normalmente por volta do dia 15 de outubro, ter problemas. Há maior número de acidentes, há maior acidentes vasculares cerebrais, há maior acidentes domésticos, as crianças dormem menos e não crescem como deveria. Então o horário de verão ele não é bom, porque nós estamos sintonizados com o universo, com a luminosidade do universo. Portanto, nós temos que estar atentos para isso. A gente pode até vir em determinadas situações a precisar do horário de verão, mas hoje não se faz necessário, não há motivo para isso. Você pode ir lá tomar sua cervejinha no fim do dia, que fica mais exposto, mas aí a gente tem que ver, inclusive, e discutir sobre a questão da exposição aos raios ultravioletas, que o Natálio muito bem lembrou aqui, que a gente fica mais exposto quando isso acontece. Então é importante a gente estar atento para isso. O horário de verão não é bom do ponto de vista biológico. Então agora nós vamos mais para uma pergunta da dona Miriam.
Dona Miriam tem 62 anos e é aposentada. Vamos ver o que a dona Miriam fala do horário de verão. Doutor Luiz, meu nome é Miriam, eu tenho 62 anos e eu gosto do horário de verão e gostaria de saber se é verdade que o horário de verão traz algum mal para a saúde. Dona Miriam, certamente a senhora já ouviu a minha explicação para o senhor Joazil, né? Mas traz mal sim. É importante a gente estar atento para isso e nós não podemos descuidar disso. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Inclusive, aumenta mais depressão, irritabilidade e outras situações mais. Mas eu quero deixar o nosso convidado falar, né? O Natálio. Natálio, a dona Miriam quer saber aí se dá problema ou não. O lado bom, né? O lado bom. Olha, o lado bom pode até haver depois que ocorre essa adaptação que você falou. Então, as primeiras semanas que a pessoa precisa se acostumar que o horário que ela acordava antes pode ser um pouquinho mais tarde e também na hora de dormir vai ser mais tarde, né? Com o passar do tempo, há aquela acomodação fisiológica, né? Mas, enquanto ocorre esse período em que o horário de verão foi alterado, que a pessoa começa a dizer, pô, agora eu queria que ficasse assim o tempo todo, o ano inteiro, com 1 hora a mais. Aí acaba o horário de verão. Aí começa a encurtar o dia. Aí começa a encurtar. Principalmente ao, né, ocorrer essa redução de hora de exposição, você vai ter dias mais curtos, dias mais longos. Aí você vai acordar às 4 da manhã. Por quê? Porque você já está adaptado com aquele horário de dias mais longos. E fisiologicamente, não só para pessoas, né? Isso ocorre também com animais. Ocorre, inclusive, com vegetais. Porque você precisa colocar vegetal com sementes adequadas, com total de irrigação em determinadas horários, em quantidades, que com o início da irrigação até o término, ela vai ficar diferenciada. Então, até a produtividade desse vegetal é alterada. Então, em todos os sentidos, e a ciência garante, não há necessidade de você fazer mecanicamente mudança de um horário para outro. Perfeito. Tá? O universo nos mostra isso, né, Natália? E tem uma outra coisa importante, dona Miriam, que é que a senhora está falando sobre... A senhora gosta. Tem muita gente que gosta depois que, como disse o Natálio, já se adaptou. Mas aí depois a gente começa a ter dias mais curtos, né? Isso vai chegando, ele vai ficar igual à noite lá por volta de 21 de março. E aí o dia começa a ficar mais curto. E quando chega na época do inverno, os dias são bem curtos. Anoitece bem cedo. E né? querem ficar na cama mais tempo. Mais tempo, né? Uma vez eu conversando, fazendo uma palestra numa escola, o menino falou assim, doutor, nós devíamos ter o horário de inverno. Eu falei, como é que seria isso? Falar a gente atrasar o horário. Eu falei, excelente, né? Excelente a sua ideia. E realmente, a gente precisa dormir mais no inverno, porque é a fase da reposição. E aqui, dona Miriam, é importante a senhora estar atenta para o fato de que as pessoas que trabalham, principalmente em turnos, trocando turnos, como é o policial, como é o motorista, como a enfermeira, né? Tem muitos setores da sociedade, né? Que precisam começar mais cedo. E essas pessoas, da época do horário de verão, em que elas têm que levantar no escuro e ficam expostas, né, nos pontos de ônibus a marginais, a meliantes, inclusive que assaltam, enfim. E isso normalmente não é levado em conta. Aquele indivíduo que é empresário, ele pode levantar a hora que ele quiser, embora muitos empresários levantem muito cedo, ele pode levantar a hora que ele quiser, não tem compromisso, não vai fazer muita diferença para ele. Mas para as pessoas que trabalham, faz muita diferença do ponto de vista social. Natálio, nós temos um pouquinho mais de tempo, estamos chegando ao fim, eu quero deixar a palavra para as suas considerações finais. Eu vou dar um exemplo aqui com relação a esse horário. Em Mato Grosso do Sul, quando o sol nasce em Três Lagoas, às 6 horas da manhã, considerando assim hipoteticamente, ou lá no verão, 49 minutos depois que vai nascer o sol em Corumbá. Se você fazer
uma situação de acomodação de horário como esse, você vai colocar o mesmo horário, que será o mesmo horário de Três Lagoas e de Campo Grande, de Corumbá, por igual, às 6 horas em Três Lagoas e às 6 horas em Corumbá, Três Lagoas já está claro, lá ainda está escuro. Está escuro. Como é que você vai aumentar mais 1 hora, 7 horas aqui, 7 horas lá, sendo que lá ainda está escuro? Está escuro. E o organismo está preparado para, como você falou, para continuar dormindo. Né? Aí você obriga as pessoas a acordarem ainda no escuro. Ele acorda, mas não desperta, fica sonolento, sonâmbulo. Aí a medicina, né, responde a isso. Então, é isso que nós queremos que as pessoas façam. A senhora, né, que considere que pode ser benéfico para a senhora, mas haverá malefícios também para outros. E que a ciência, né, siga o seu curso natural. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui presente e parabenizo pelo seu programa, que é muito esclarecedor e que atinge diretamente a sociedade. Natalio, eu que agradeço e quero aqui dizer, para terminar, que o Natálio é qualificado. O Natálio, inclusive, é piloto, foi instrutor de voo. E a gente não leu aqui todo o currículo dele. Natálio, muito obrigado pela sua disposição em vir até nós e responder, porque você é autoridade, principalmente nessa questão meteorológica aqui de Mato Grosso do Sul, a gente sabe e reconhece isso. Muito obrigado. Siga as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.